Senhor. Nós vamos ficar de pé para orar ao Senhor. Logo após a oração, nós iremos cantar o hino 439 do nosso cantor cristão. Oramos. Senhor Deus, nosso Pai, que estás no céu, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigado, a Deus, por essa rica oportunidade, Pai, que o Senhor nos deu de estar aqui nesta noite, para juntos louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Abençoa cada um de nós que estamos aqui, Senhor, aqueles que não vão poder estar. Toma direção na vida de cada um, vai visitando cada um, Senhor. Vá, ó Deus, visitando os enfermos, Senhor. Visita o irmão Esse, Senhor, dê saúde a ele, Pai. Visita a irmã Néia, Pai. Visita a saúde dela, Pai. Visita a irmã Josefa, Pai. Também a saúde dela, Pai. Visita, Senhor, as mães dos colegas de Alessandro, Senhor. Vai visitando a Andréia, Senhor. E a outra mãe, ó Deus, Tu sabes, Senhor, Tu conheces o coração de cada uma, Pai. Vá, ó Deus, ali naquele tratamento, Senhor, coloca as Tuas mãos, Senhor, e faz a Tua vontade, Pai. Porque nada para Ti é impossível, Pai. Tudo é possível ao que crê, Senhor. Ó Deus, visita, Senhor, todos os hospitais de câncer, Pai. As crianças, Senhor, os adultos, já visitando cada um, Senhor. Vá colocando as Tuas mãos sobre cada um, ó Pai. Vá visitando, Senhor, aqueles que estão acamados. Toma direção, Pai, na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor venha nos dando saúde, Senhor, e fazendo assim a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Visita a irmã Mara, o Senhor José Alves também, vai dando saúde a eles. Visita também a irmã Tereza, do pastor Pedro, Senhor, dando saúde, Pai. Fazendo assim a Tua vontade na vida dela, Pai. Ó Deus, abençoa a minha sogra também, vai visitando a saúde dela. Vai repreendendo toda enfermidade, todo mal, Pai, no nome de Jesus. Fica conosco nesta noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, que é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer seu evangelho, essa terra do Brasil. Brava gente brasileira, longiva temor servil, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Ainda iremos cantar o hino de número 108 do nosso cantor cristão. Amém. Cento e oito. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper,
e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Iremos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 46. Irei ler pelo Data Show com toda a igreja. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe e abençoe a sua palavra lida, né? Que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? Socorro bem presente na hora da angústia, né? Que o Senhor, pois, nos abençoe e o ministério feminino vai louvar o Senhor. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu vou deixar aqui em Jeremias. Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor,
porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e o ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém? Todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, ao teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir.
Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Iremos dar a oportunidade agora ao Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor está com a oportunidade para louvar o Senhor. Amém. E logo após, o pastor vai estar com a palavra. Sim, irmãos, vamos dar as boas-vindas, né, aos visitantes que estão nos visitando hoje. Mas ainda está chegando o visitante. Não deixa o visitante chegar, né, para a gente dar as boas-vindas aos nossos visitantes. E pedimos as orações desde já pela festividade, né, do Círculo de Oração, que já está próximo, né? Vai ser dia 23 desse mês, vai ser numa terça-feira, às 19 horas, para que o Senhor ele venha suprir, né, todas as nossas necessidades e também que o Senhor venha retirar, né, todas as preocupações, né, todas as ansiedades, né, para que o Senhor, naquele dia, ele venha reinar em nosso meio, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como é que a igreja diz aos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém? Que o Senhor abençoe, né, a vida de cada um dos visitantes, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ministério de Louvor. Graças e paz a todos. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor. Vamos declarar que o Senhor é o nosso general, amém? Messias, marchamos em tua
saiba possuir a terra prometida. Meu Senhor marchamos em seu exército, poderoso é sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. E faço parte de uma geração que busca, clama e se arrepende, adora ao Senhor, busca a santidade, vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber as mãos do meu Senhor, minha parte, a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que fome tem sede de justiça, esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos, os de coração humilde, manso e puro. Esses serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Eu faço parte de uma geração que busca, clama e se arrepende, que adora ao Senhor, que busca a santidade, vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber das mãos do meu Senhor, minha parte, a minha coroa. Faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça, esses então receberão o que Deus tem prometido, a herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos, os de coração humilde, manso e puro. Esses serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus.
Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que têm fome e sede de justiça. Esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos, os de coração humilde, manso e puro. Esses serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Poder sentar.
Paz de São Jesus a todos. Semana passada nós pegamos o cordeiro preparado, pegamos o sangue dele, aspergimos nas portas das nossas casas, dividimos o cordeiro entre nós para vivermos uma semana de bênção. E é claro que mesmo com toda essa nossa dedicação e fé, o inimigo ele vai agir para que essa sequência de bênçãos na nossa vida sejam interrompidas. Porque o inimigo trabalha para isso, né? A proposta, ou a intenção dele é matar, roubar e destruir, diz a palavra do Senhor. Mas o Cordeiro veio, e Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E a partir do versículo 17. Capítulo 5, Lucas, e a partir do versículo 17. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, esse versículo 17, não é o versículo 17, mas apenas essa parte do versículo 17 aqui, ó. Essa agora, sim. Estavam, a partir da vírgula, quando a irmã Raquel deixar a gente ler. Estavam sentados ali fariseus e mestres da lei. Só nessa parte, sentados. Charles Spurgeon fez uma pregação em um sábado à noite, só nessa parte, sentados. Ele fez uma pregação de mais de 1 hora, dizendo com o sermão o tema, aqueles que ficam sentados na igreja. E ele fez um sermão quando, 8 dias depois, ele voltou a pregar na igreja, na catedral. As pessoas foram ao encontro dele na rua, os irmãos foram ao encontro dele, dizer para ele, que sermão, que bênção, porque a igreja encontrava-se lotada de pessoas perguntando, o que é que eu vou fazer na casa do Senhor? Eu não quero mais ficar sentado. Como eu não sou Charles Spurgeon, eu me sento no ombro dele e peço para ele me ajudar um pouquinho. É claro, Deus é quem nos dá a mensagem, a palavra, e eu vou ajudado pelo ombro desses grandes pregadores. Era um versículo desse, ele faz um sermão de mais de hora no culto à noite, e quando ele termina a pregação, as pessoas estão agarradas nas colunas da catedral, do templo, chorando, desesperadas, dizendo, eu quero esse Jesus. Eu não posso morrer no pecado sem não entregar a minha vida para esse Jesus. Por isso que Charles Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores. Nós não vamos falar desse versículo não, viu? Nós vamos mais adiante. Mas nós vamos ler a partir desse versículo. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. O poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão,
subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Para os fariseus e os mestres da lei, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Oremos a Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tua preciosa palavra, a qual lemos. Senhor, sabemos que a palavra é sua. Foi o Senhor quem inspirou os seus filhos, ou seu filho Lucas, a escrevê-la, assim como Mateus e como Marcos escreveram o mesmo milagre. Então é o Senhor que tem o poder para nos conceber a graça de compreender por essa palavra verdades que o Senhor tem para o nosso coração. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que tudo e qualquer coisa que venha a ser impedimento para que, ó Deus, isso aconteça na nossa vida, o milagre do Senhor aconteça na nossa vida, que seja repreendido, que o Senhor retire de nós, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Se você observar, quando nós falamos que Charles Spurgeon pregou um sermão baseado no versículo 17, ou pelo menos em uma parte do versículo 17, que diz que os fariseus e mestres da lei estavam ali sentados. Enquanto Jesus ensina, e a palavra do Senhor diz no mesmo versículo 17, que o poder do Senhor estava com ele, o poder de Deus estava com Jesus para ele curar naquele dia. Enquanto isso, os mestres da lei estavam sentados. E aí a gente, quando Charles Spurgeon prega sobre ficar sentado e não fazer nada, ou não querer fazer algo para Deus, nem na casa de Deus ou na obra de Deus, você vai observar que não somente os fariseus e mestres da lei estavam sentados, mas quando Jesus reagiu à fé daquele homem, dizendo para ele que os seus pecados estavam perdoados, esses mesmos fariseus que estavam sentados, que não faziam nada além disso, que não faziam nada para que a verdade do Senhor fosse comunicada, fosse anunciada, esses fariseus foram os primeiros a se manifestar para denunciar que Jesus estava cometendo uma heresia, perdoando pecados. E eles acusam Jesus de querer se passar por Deus, pelo fato de Jesus dizer para o homem: perdoados são os seus pecados. É claro que a gente diz que Jesus, o Espírito Santo, é Deus, mas os fariseus não entendiam assim. Para eles, Jesus não era Deus. O Messias, que era esperado por eles e pelo povo judeu, até hoje não veio. Eles continuam esperando o Messias até agora, né? E é claro que eles não entendiam Jesus como Deus. E ele, quando vê Jesus dizendo: perdoados são os seus pecados, ele imediatamente reage dizendo que Jesus está blasfemando, porque somente Deus pode perdoar pecados.
Mas eu quero pensar com você um pouquinho nesse texto que fala de um homem que é trazido por 4 amigos seus em uma cama, paralítico, e ele vem para que Jesus, até onde Jesus está, os amigos trazem ele, mas quando chega lá a casa está tão cheia que eles não conseguem entrar naquela casa, e eles procuram uma área, um espaço na cobertura, no terraço, no telhado daquela casa, para descer a cama ou a maca que aquele homem está, até a presença de Jesus. Enfim, Jesus vê a fé deles e não somente diz ao homem: são perdoados os seus pecados, mas aquele homem volta para casa curado e glorificando a Deus. Então vamos primeiro pensar o seguinte, que esse homem, ele por algum motivo, por alguma razão, ele ficou paralítico. A Bíblia não diz há quanto tempo. Nós temos um relato de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, a mulher com fluxo de sangue, muito conhecido na Bíblia e na história, pregado nas igrejas. Mas, por exemplo, esse homem, a gente não tem uma data, um período. Tem um outro homem na Bíblia que vivia encurvado há mais ou menos uns 30 anos. Esse caso aqui, você não sabe há quanto tempo. Mas acredita-se que esse homem se tornara paralítico já há algum tempo. A paralisia fazia com que aquele homem não conseguisse se locomover. E aí a gente vai pensar como uma pessoa, numa época dessas, aqui no período em que Jesus viveu, diferente de hoje, que você não tem os recursos que se tem hoje, você não tem os avanços, os tratamentos que se tem hoje, os meios para ajudar pessoas com certas deficiências. Não havia nesse período. A dificuldade que era para uma pessoa que de repente tinha uma saúde física, né, que era saudável, que se locomovia, que trabalhava, que praticava esportes, que tinha uma família, que cuidava dela, e de repente essa pessoa se torna paralítica, imóvel, em cima de uma cama, sem conseguir andar, sem conseguir sair daquele lugar. Porém, a gente vai observar no texto que Jesus, quando se dirige àquele homem, a primeira palavra de Jesus é: os teus pecados são perdoados. Esse mesmo, se você observar na sua Bíblia, se você leu na Bíblia, se você observar, eu acredito que a sua Bíblia, talvez nem todas, mas algumas Bíblias vai ter referência, lá no início, lá em cima, no capítulo 5, quando você vai ler, está lá dizendo, mostrando que em outros capítulos da Bíblia, em outros livros, por exemplo, Mateus capítulo 2, capítulo 9, e Marcos capítulo 2, relatam esse mesmo acontecimento. Só que em Mateus descreve Jesus se dirigindo a esse homem, dizendo a ele: tem bom ânimo, filho. Isso em Mateus capítulo 1, o Senhor Jesus, Mateus descreve Jesus se dirigindo àquele homem, dizendo para ele assim: tenha bom ânimo, filho. Em Marcos capítulo 2, Marcos descreve Jesus dizendo para ele: filho, a tua fé te salvou. Filho, os teus pecados te são perdoados. Mateus, tem bom ânimo, filho, os teus pecados já foram perdoados. Aqui Lucas não usa essa mesma tradução, ele não usa essa mesma expressão. Ele diz que aqui ele relata somente Jesus dizendo: homem, os teus pecados estão perdoados. Mas se você pegar o que está escrito em Mateus, o que Marcos escreveu e o que Lucas escreveu, não diminui em nada, não muda em nada, mas apenas vai mostrar para a gente que aquele homem tinha uma necessidade tão grande de perdão que ia além da sua condição física, da sua paralisia. Então, vamos pensar, esse homem, antes de encontrar-se com Jesus, antes de encontrar perdão em Jesus,
Porque só após o perdão é que ele é curado. Então vamos pensar nele antes do perdão, antes do encontro com Jesus. Paralisado, sem poder trabalhar, sem poder se divertir, sem poder andar, sem poder sair de casa, imóvel, em cima de uma cama. A paralisia controlando, dominando ele. Ao mesmo tempo em que se vivia uma cultura também de que, é claro, se uma pessoa sofre, é porque tem algum pecado por trás disso. Você lembra daquele moço que Jesus curou ele da cegueira? E os discípulos perguntaram a Jesus assim, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Lembra disso? Porque sempre se atribuía que um problema de saúde, que uma coisa ruim acontecendo com alguém, tinha a ver com pecados cometidos na sua vida. E é claro que não é muito longe disso, não. Que todos os males da nossa vida é consequência de quê? Do pecado. Se você não cometeu o pecado, não tem problema. Adão, lá no Éden, já foi o suficiente para que você tivesse doenças hoje. Só isso. E sem contar que a gente às vezes não se cuida, né? Relaxa, feito eu, né? Igual a mim. O médico perguntou para mim assim, né? Eu fiz a endoscopia, quando eu fiz o exame lá de ultrassom também. Ultrassom, né? Levei para o médico e ele disse, você faz exercício? Eu faço. Me levanto 3 horas da manhã e saio de casa para o trabalho. Quanto tempo é isso? 5 minutos. Aí largo do trabalho, vou para casa. Como, me deito. Aí dou um cochilo, me acordo e vou para a parada do ônibus, pegar o ônibus, vou para o seminário. Chego lá, desço, vou para uma rua assim, entro na outra, estou no seminário. Desse jeito você não fica bom, não. Ele disse para mim, somente gordura no fígado. Ele disse logo assim, isso aí não vai resolver seu problema de gordura no fígado. Você precisa de exercício, você precisa se exercitar. Então, tem pessoas que, como o pastor Alessandro, não cuidaram ou não se cuidam nessa questão. Irmãos, só em falar isso, vocês já estão incumbidos de uma autoridade agora. Dizer assim, pastor, pode descer do púlpito. Porque com que autoridade o Senhor vai dizer para a gente se cuidar, se o Senhor acabou de confessar que não cuidou do seu próprio corpo, da sua própria saúde? Mas aqui é o lugar de dizer a verdade, né? Então, eu não vou chegar aqui e fazer, irmão, faz exercício, irmão, faz igual aquele menino ali, ó. Como é o nome? Faz igual o Júnior, né? A mãe olha para ele e faz, meu Juninho. Aí os outros olham assim e falam, Juninho? Né? Mas aprendemos que pelo menos aqui é o lugar de dizer a verdade. Não é? Se o pastor não fez correto e não se exercitar, pelo menos ele está dizendo a verdade. Ele não está dizendo que subia e corria e fazia academia e fez ginástica e fez não sei o quê. Não fez nada disso, meu Deus do céu. Só comer e trabalhar. Mas vamos lá. Mas vamos para o texto. Esse homem não podia se movimentar, e ao mesmo tempo que tinha essa sua vida detida em uma cama, tem na sua mente uma consciência o acusando, o condenando por culpas, pecados que foram cometidos na sua vida, no seu passado. E esse homem lá em casa, deitado, sem poder se movimentar, sem poder fazer nada, e ao mesmo tempo sem ver nenhuma luz, lá no fundo, lá no final do túnel, que dissesse para ele, tem saída para você. Aí de repente ele ouve falar que Jesus de Nazaré está ensinando em uma casa, está ensinando em um determinado lugar. E aquele homem, ele coloca no seu coração, na sua mente, quem sabe, eu indo lá onde está esse Jesus, esse mestre, quem sabe se eu for onde ele está, alguma coisa pode acontecer na minha vida, alguma coisa pode mudar.
Mas como ir se ele não pode sair de uma cama? Mas ele tem 4 amigos, ele tem alguém que pode ouvi-lo e que pode atender a um pedido dele. E ele fala com esses amigos e diz para eles o seu desejo, que ele quer ir até onde Jesus está, ele quer ser levado lá, ele quer ser colocado frente a frente com o mestre da Galileia. Ele quer estar diante dele, ele quer ouvi-lo ou ser por ele tocado. E os amigos entendem e comprometem-se com ele de levá-lo até o lugar onde Jesus está. Deixa eu falar uma coisa para você. Somente esses 4 amigos já nos dão muita lição nessa vida. Mas uma das principais delas é que bom. Que bom quando a gente tem alguém nessa vida com quem a gente pode contar. Que bom quando a gente tem alguém com quem a gente pode dividir os fardos ou os nossos pesos da vida em alguns momentos. É claro que eu não vou chegar para a irmã Cleide e dizer para a irmã Cleide, paga o aluguel da minha casa. Né? Não vou dizer isso para as irmãs. Irmã, olha, pastor Alessandro, paga o aluguel da minha... Mas eu posso pedir às irmãs, ora por mim, ora pela minha família, ora pela minha casa, ora pelo meu filho, ora pela irmã Bia. Eu posso ligar para a irmã Cleide, eu sou o pastor, eu sei que sou o pastor. Eu estou ligando para a senhora porque eu preciso de oração, irmã. Ora por mim, ora pela igreja. Ora pelas atividades, pelos trabalhos. E poder ouvir dela do outro lado a irmã Cleide dizer assim, pastor, não sei muito o que fazer não, mas eu vou orar. E eu pedi o quê, irmã Cleide? Eu só pedi isso, eu não pedi mais nada. Eu sei que tem coisa que você não pode fazer. Os amigos não podiam fazer aquele homem andar. Os amigos não podiam curar a sua paralisia. Os amigos não podiam retirá-lo daquela cama saudável. Não podiam fazer isso. Mas os amigos podiam satisfazer, atender um pedido de socorro, um desejo do coração daquele amigo. Mas aí já tem um outro problema. É que, quando nós falamos de Jesus, nós já falamos hoje à noite de que existiam algumas crendices, ou a cultura era diferente da nossa. Por exemplo, o judeu, ele não tocava no morto. Tem alguém morto? Não toca. Ele não tocava no morto. O único judeu que toca em morto era Jesus. Jesus chegava lá e tocava no esquife e ele dizia assim, levanta, e o negócio estava resolvido, o cara se levantava vivinho. Então, imagina aquele homem chegar numa casa, e quando chegasse lá, aquela casa poderia estar lotada, e eles pensaram nisso, é claro. Porque para onde Jesus ia, onde Jesus chegava, sempre tinha uma multidão. No mínimo porque queria comida. No mínimo porque sabia que ele fazia milagres, que ele multiplicava pães e peixes. Então eles imaginaram a impossibilidade, a dificuldade que eles iam ter quando chegasse naquela casa. Imagina eles pensando entre si, conversando entre eles e dizendo, e quando a gente chegar lá? E se a gente não puder entrar na casa? E se a gente não puder te levar até onde o mestre, esse Jesus que você quer ver, está? Imagina se a gente estiver lá, a gente chega lá e não tem espaço para a gente entrar. Homem, a gente está levando um doente, um homem que você não vai poder entrar no meio da multidão, a gente está carregando uma cama. Mas eles dizem o seguinte, mas nós vamos assim mesmo. Nós vamos assim mesmo. As lições da Bíblia, as lições e os relatos bíblicos, é o relato do cristianismo. O cristianismo, a igreja de Cristo, é a igreja que tem que acreditar no impossível. Que as impossibilidades, elas acabam
abrindo espaço quando se faz as coisas motivados pela fé. E quando essa fé tem uma direção justa, correta. Eles decidem, vamos assim mesmo. Aconteça o que acontecesse, deixar a gente entrar, não deixar ou não deixando, a gente leva ele, vamos assim mesmo. E não deu outra. Eles levam o amigo até a casa onde Jesus está, e quando eles chegam lá, não tem lugar para entrar naquela casa. E haja tentar, com certeza eles pediram para passar, pediram acesso, mas no lugar onde havia uma concorrência por um milagre, onde as pessoas estavam querendo uma cura, as pessoas estavam lá, cada um querendo seu espaço. Eu não sei se você já percebeu, hoje quase a gente não vê isso, mas antigamente tinha muito na feira aqueles dois homens tocando pandeiro, se desafiando, não era? Cantador de embolada. Eu ficava bestinho com aquilo. Eu achava uma habilidade, uma coisa... realmente, são os artistas, né? E quando chegava lá, era para escutar o cabo esculhambando o outro, às vezes, desafiando o outro, esculhambando a mãe dele, a família dele, e xingando. E que eles usam de tudo, né, para atrair o público, e o povo haja aplaudir, haja sorrir. E eu estou dizendo isso por quê? Porque era uma roda que se fazia, que às vezes dava trabalho para a gente arrumar uma brecha para entrar lá. Ficava imprensado para ver o cabo fazendo aquilo. Imagina para ver Jesus fazendo milagres e prodígios no lugar onde o texto já disse no versículo 17 que o poder de Deus estava com ele para curar enfermos. Você já pensou o que aconteceu naquele lugar, naquele dia? Aqui tem um relato de um paralítico, e esse relato foi escrito porque tem um propósito de Deus para isso. Mas a virtude, o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então, muita gente foi curada naquele dia, muita gente estava lá e estava sendo curada naquele dia. Eles chegam lá, não conseguem entrar de maneira nenhuma, ninguém abre espaço, ninguém dá uma brechinha para eles passarem. Então, eles decidem, vamos colocar você lá dentro. Hoje você saiu de casa para chegar diante dele, então nós vamos colocar você lá dentro. Alguns dizem, algumas traduções, algumas versões dizem que eles subiram na casa, destelharam a casa, usando a linguagem de hoje, destelharam a casa, e eu fico imaginando o que eles causaram, se nós pudéssemos imaginar essa ideia. Imagina alguém em cima da sua casa, você sentado na sala e o cabo mexendo nas telhas em cima para abrir um espaço e que seja suficiente para descer um outro numa cama. Que pode até pensar o seguinte, e se quando o cabo estivesse descendo, por algum motivo, escapulasse de lá e arrebentasse o paralítico embaixo, o cabo, além de paralisado, levasse uma queda lá. Mas eles estão dispostos a levar o homem até a presença de Jesus. Isso acontece. Eles conseguem fazer com que o seu amigo desça no meio daquela casa, na frente de Jesus. Imagine a pessoa que desejou ser levada pelos seus amigos para estar diante do mestre da Galileia, para ser tocado por ele, para ouvir dele alguma coisa, ou para ser, de repente, curado por ele, está agora deitado numa maca de frente com Jesus, Jesus olhando para ele, e esse homem sem palavras, sem saber o que dizer, está diante daquele que ele tanto queria estar. E estar diante de Jesus é isso. Estar diante de Jesus é mesmo como aquele homem paralítico, é não ter palavras. E ele não disse nada, você não vai ver o texto dizendo que esse homem falou nada, só diz que ele foi colocado ele diante de Jesus. O versículo 19 diz isso, que ele estava lá, abriram e desceram no meio da multidão e colocaram ele bem na frente de Jesus. Está ele lá, nada fala, não se move, não tem palavra nenhuma saindo da sua boca, mas Jesus olha para aquele homem e vê a fé que eles tinham.
E tudo aquilo que acusava e condenava aquele homem, tudo aquilo que era condenação, culpa, tudo aquilo que a consciência dele trazia sobre ele, estava diante de Jesus, mesmo sem fala, mesmo sem expressão alguma, apenas aquele semblante triste de alguém que precisava de um milagre e de alguém que tinha culpas do passado, pecados, acorrentando ele mais do que aquela paralisia. E aí a palavra diz que Jesus, quando vê a fé deles, olha para aquele homem. Mateus diz: tem bom ânimo, filho. Lucas diz: filho. Perdão, Marcos diz filho. E Lucas apenas diz: homem, os seus pecados estão perdoados. Foi o que ele ouviu do mestre, foi o que ele ouviu de Jesus. Enfim, o homem cheio de culpas, o homem cheio de pecados está diante do mestre da Galileia, ouvindo dele: os teus pecados estão perdoados. Irmãos, a gente não tem noção, e por mais que a gente explique isso, por mais que a gente tente falar isso, as pessoas não vão compreender com as nossas explicações, com a nossa fala. Tem coisas que só o Espírito Santo faz o homem entender. O que é perdão de pecados. Mas eu desafiaria todos vocês, todos aqueles que já tomaram a sua decisão para servir a Jesus na sua vida, a dar uma olhadinha nas fotos que você tem do seu passado. E você vai identificar. Não importa se você era mais jovem e hoje você já tem mais idade, não importa isso. Mas se você olhar a foto do seu passado, antes de render-se para Jesus, para a imagem que traz o seu rosto hoje, você vai ver qual é a diferença de alguém que provou do perdão do Senhor um dia. Não tem como não ter mudança no semblante de uma pessoa que o Senhor Jesus perdoou os seus pecados. Muda. Eu já falei aqui de gente que eu não acreditava. Gente que a gente deveria ser o contrário, mas a gente seleciona. Infelizmente a gente faz isso. A gente vê gente que parece que é tão miserável, tão perdido na vida, tão errado, tão troncho na vida, que a gente parece que acha que não vale nem a pena pregar o evangelho para essa pessoa. Eu estou dizendo isso porque eu já me imaginei assim, olhando para a gente, que eu pensava que não valia a pena pregar o evangelho para aquela pessoa. Tão caída que aquela pessoa era, tão eu vou usar a expressão porque era tão depravada que a pessoa era, irmãos. Tão vergonhosa que era a vida da pessoa. Eu ainda menina, adolescente, conhecia a pessoa. Depois que eu estou na igreja, fui crescendo na igreja, eu olhava aquela pessoa crescendo lá no mundo, que eu dizia assim: meu Deus, não tem jeito não. E eu já falei que depois de ter mudado aqui para a escada, e algumas vezes quando volto, quando eu vou lá para casa dos meus pais, depois de um tempo, eu chego e encontro aquela pessoa transformada, com a Bíblia na mão, indo para a igreja, cultuar a Deus, o semblante é outro, porque Jesus, Ele muda as pessoas quando Ele perdoa pecados. Não tem como não ser transformado quando Ele perdoa os nossos pecados. E imagina se o meu semblante, porque eu era feinho, viu? Irmã Bia foi quem me endireitou. E Jesus que me perdoou os pecados. Jesus nos dá um novo semblante. Jesus muda o nosso semblante depois de perdoar os nossos pecados. Imagina quanto há de mudanças e transformações para a nossa vida. Então eu já quero preparar você que o encontro com Jesus e o perdão que Jesus lhe proporciona não vai fazer de você somente uma pessoa mais bonitinha nessa vida, não. Jesus vai mudar você de fato e de verdade. Ele muda de fato e de verdade. Jesus olha para o homem e diz para ele: os teus pecados
são perdoados ou estão perdoados. E deixa eu falar uma coisa para você. E sabe o que isso significa? Os teus pecados estão perdoados. Essa declaração de Jesus é algo definitível. Definitível. Jesus, ele nunca perdoou ninguém para depois ele voltar atrás. Alguém disse que o perdão de Jesus é imorrível. E eu acredito mesmo. Não sei se existe isso, mas acredito que exista, né? É imorrível. O perdão dele entra na vida de uma pessoa e não morre, permanece vivo na vida do homem. Porque o perdão de Jesus não são palavras, o perdão de Jesus é poder. Quando ele diz isso para aquele homem, o semblante daquele homem muda, não é mais o mesmo. Ele está deitado na mesma cama, mas o semblante dele muda. Ele está sentado, deitado na mesma maca. A paralisia está sobre ele, mas a consciência dele, a mente dele, o coração dele são chocados pelo poder das palavras de Jesus. Os teus pecados estão perdoados. E eu digo sempre, morre no pecado porque quer. Morre no pecado porque quer morrer de graça. Mas a salvação foi paga lá na cruz. O sangue do Cordeiro foi derramado para que você provasse do perdão e da salvação do Senhor. Aquele homem escuta Jesus dizer isso, os teus pecados te são perdoados. Você já imaginou, a gente falou aqui, eu ligando para as irmãs, para a irmã Cleide, pedindo ajuda à irmã Cleide, e de repente, a irmã Cleide desligou, mas orou por mim, orou pela minha vida, contactou outras pessoas da igreja, ore pelo pastor. O que foi, irmã Cleide? Não sei, mas sei que ele precisa de oração, ora por ele. E de repente todo mundo está colocando o pastor diante do altar do Senhor, onde está Jesus, levando ele à presença de Jesus. E o pastor, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, sem saber o que resolver, sem saber que palavras usar, mas tem alguém levando ele, colocando na presença de Jesus em oração. E de repente está se ouvindo palavras do Senhor, respostas do Senhor, solução do Senhor, livramento do Senhor, milagre do Senhor para a vida do pastor, porque alguém levou, conduziu até a presença do Mestre. Os teus pecados estão perdoados. Ao mesmo tempo que eu falei para você que o perdão de Jesus transforma, o encontro com Jesus transforma o semblante das pessoas. Esse perdão de Jesus também, ele acaba gerando incômodo ao redor. Nem todo mundo fica satisfeito com o que Jesus faz na vida de alguma pessoa, na vida de alguém. Nem todo mundo fica satisfeito com a sua conversão. Nem todo mundo na sua família concorda porque você é crente. Nem todo mundo na sua família diz amém quando você diz vou para a igreja. Imagina quando você fala assim, eu vou entregar o dízimo. Né? Tem gente na família que usa a Bíblia para ensinar. Eu mostro na Bíblia que não tem dízimo. Eu acho que ela rasgou, né? Saiu arrancando as páginas da Bíblia assim. E não tem como, mas tem gente que sai e faz de tudo, né? Tem gente que pega a Bíblia e diz que não pode, que na Bíblia está dizendo que está proibido doar sangue, por exemplo, né? Não, morre o parente. Chega lá um médico, eu assino qualquer documento. Pode deixar meu parente morrer, porque Jeová disse e Yahvé está dizendo que eu não posso doar sangue, porque o sangue é vida. Então deixa ele morrer se feliz, que eu sou parente dele, mas eu quero que ele morra, porque Yahvé quer matá-lo. Eu tenho o sangue que pode resolver o problema dele, mas Yahvé disse a mim que eu estou proibido de doar sangue. Eu gosto muito da minha mãe, mas ela pode morrer. Morre, mãe, eu estou assinando aqui, porque Yahvé disse a mim que é proibido doar sangue. Eu não sei onde foi que ele leu isso na Bíblia, mas tem gente que assina documento dizendo ao médico que o parente pode morrer para ninguém doar sangue, porque Yahvé mostrou na Bíblia que não pode doar sangue. E que a gente falou isso aqui esses dias, nós temos falado aqui nos cultos de ensino,
que a questão do sangue é vida na Bíblia está num contexto, assim como a questão da guarda do sábado está num contexto, e eu não vou discutir porque tem mestres de teologia e mestres da Bíblia defendendo a guarda do sábado, e está dentro de um contexto que a gente vai ver e provar que ninguém guardava o sábado, nem naquela época guardava o sábado, porque se eles guardassem pelo menos o sábado, não precisava estar sacrificando cordeiro todo ano, toda semana. Por que sacrificava cordeiro? Porque aquele povo pecava. E o que é pecar? É transgredir a lei, é não cumprir os mandamentos de Deus. Eles não cumpriam, haja morrer cordeiro, haja morrer cabrito. Não tinha cabrito que vencesse. Tantos cabritos que fosse criado que morria. Porque o povo pecando, querendo guardar a lei, não guardava a lei. E Paulo diz assim, aí aqueles que queriam guardar, aqueles que queriam ser justos diante de Deus, acabavam não guardando e transgredindo. Aí ele diz, e aqueles que não guardavam a lei, os gentios, acabaram por guardando. Como? Eles receberam Jesus. Quando o gentio recebeu Jesus, ele guardou a lei. O judeu rejeitou Jesus, nunca mais, se não guardava, agora é que não guarda mais. Aí o gentio recebe Jesus, aí Paulo diz, eles cumprem a lei agora, porque a lei está em Jesus. Jesus faz aquilo, diz que o homem está perdoado, as pessoas se incomodam, os fariseus, que são aqueles que ficam sentados, não fazem nada na igreja, não fazem nada na obra do Senhor, não se dedicam, não têm esforço nenhum para servir a Deus. Os fariseus estão lá e eles começam a murmurar e pensar, quem é esse? Blasfemando, porque quem pode perdoar pecados, senão somente Deus. Somente Deus pode perdoar pecados. E aí, eles duvidam de que Jesus é o mestre realmente enviado pelo Pai. E Jesus sabe o que é que eles estão imaginando e pensando na sua mente. Jesus vai e diz assim, por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil? Que é mais fácil? É mais fácil fazer o quê? É mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer para o paralítico, levante e ande? É claro, se Jesus pergunta isso para aqueles homens e diz para eles qual é mais fácil? É mais fácil falar, os teus pecados são perdoados ou é mais fácil levantar esse homem aqui? É claro que para eles era muito mais fácil enganar todo mundo dizendo, os teus pecados são perdoados. Porque ninguém vê o que é pecado perdoado. Mas se é para fazer um milagre, levantar aquele homem daquela maca, todo mundo ia ver o milagre. É claro que eles acreditam que é muito fácil para Jesus dizer, estão perdoados, já ainda que não perdoe, mas para eles Jesus podia iludir, podia ser um enganador, se passando por Deus e ser um herege, usando desse procedimento de que era generoso, os teus pecados são perdoados. Mas ele diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade nesse lugar, tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele olha para aquele moço e diz para ele, levanta-te, pega a sua maca e vá para a sua casa. Imagina aqueles homens que não acreditam que Jesus pode perdoar pecados, olhando para ele e dizendo assim, eu quero ver ele levantá-lo agora. Eu quero ver esse paralítico em pé. Eu quero ver se vai acontecer. E quando Jesus acaba de dizer essas palavras, imediatamente, diz o versículo 25, imediatamente ele se levantou na frente de todos eles. Pegou a sua cama, que esteve deitado na sua paralisia, colocou nos ombros e saiu na frente de todo mundo, indo para casa, glorificando a Deus. Foi para casa glorificando a Deus. Todos viram aquilo e agora estavam atônitos ou admirados e glorificavam a Deus e diziam eles, hoje vimos coisas extraordinárias. Agora, no lugar de dúvida, no lugar de interrogação, no lugar de acusação, estão perplexos e dizem, hoje vimos coisas
extraordinárias. Mas por quê? Porque eles viram um homem paralítico levantar e sair daquele lugar dizendo: glória seja dada a Deus. Glórias sejam dadas a Deus. Irmãos, tudo que Jesus faz, tudo que Jesus fez na minha vida, tudo que Jesus fez na sua vida, tem um propósito. Tem um propósito. O principal propósito de tudo aquilo que Deus fez nessa vida, que é o mesmo para o que Ele nos criou, é glorificar o seu santo nome. Quando a gente imagina aqui nessa vida, quando a gente pensa aqui nessa vida que o que vai ser da minha vida? Eu não quero ter a mesma vida que tiveram meus pais. Eu quero ter uma vida, né, melhor do que eles tiveram. Os meus filhos já dizem: eu quero ter uma vida melhor do que os meus pais ainda. E por aí vai. Todo mundo pensa: como será o meu futuro? Tenho que estudar, me preparar para a vida, trabalhar. Eu quero ter um bom emprego, eu quero ter uma vida mais, digamos assim, sossegada ou mais descansada, talvez, do que os meus pais tiveram. Eu quero ter uma vida melhor do que eles. Alguns esforçam-se, empenham-se tanto em conquistar, em conseguir coisas na vida e que não conseguem. Alguns se frustram, alguns se perdem até na sua caminhada. E no final, alguns acabam acreditando que eles nasceram sem sorte. Tem gente que, eu não sei se você, é claro, todos nós já ouvimos gente que diz assim: parece que eu nasci para sofrer, né? Tem gente que diz assim, né? As coisas na minha vida parece que só dá errado para mim. Não é assim. Tem gente que não, parece que tem algumas coisas que o pessoal usa aí com outro sentido, mas é uma dessas ideias assim: a grama do meu vizinho é que é verde, a minha não, né? Então assim, às vezes tem gente que ele não sabe qual é o sentido da vida, qual é o propósito da vida. Porque a ideia parece que tem alguns que de repente concluem o seguinte, que a vida é o seguinte: vai geração, né? A gente nasce, vive, tem um tempo, depois tem que acabar esse tempo, a gente morre, mas vem outro que nasceu, vai viver, vai morrer, por aí vai, e não tem fim nenhum, em si só não tem nenhum resultado. Qual a perspectiva? Pois bem, o fim, o propósito para que Deus ele criou o homem foi para que ele fosse glorificado. Tudo que Deus criou foi para que ele fosse glorificado. Então imagine que tudo que acontece na sua vida é para que Deus ele seja glorificado. E aí tudo, absolutamente tudo, se for coisas boas, maravilhosas, aquela que a gente está querendo que aconteça todo dia, aquela que a gente está orando e pedindo ao Senhor: Senhor, aquilo que a gente pede ajuda em oração, irmão, ora para Deus resolver. Aquelas conquistas que a gente deseja, essas coisas boas que a gente espera, quando vem é para a glória de Deus, é para que Deus seja glorificado. Mas até as coisas más que nos acontecem, que vêm sobre nós, que ocorrem na nossa vida, que ocorrem na nossa família, tem um fim, tem um propósito, é para que Deus seja glorificado. A doença ela não bateu na sua porta hoje. Ela não bateu na porta da sua casa por acaso, por falta de sorte, porque você é uma pessoa menos visada ou escolhida por Deus do que outros, não. Se alguma coisa de ruim acontece, se algumas coisas ruins acontecem na sua vida, creia. Deus tem seus propósitos. Ele será glorificado. Deus será glorificado. Imaginamos, voltando o texto lido, aquele homem, quantos anos ficou naquela cama? Quantos anos a paralisia segurava ele? E quantos anos a sua consciência o culpando pelos seus atos, pelos seus pecados? Todo esse tempo, aguardando que um dia o Cristo da glória estivesse em um determinado lugar
para que ele tivesse amigos que o levassem até ele, para ele ouvir da sua boca a palavra mais preciosa: os teus pecados estão perdoados. É o que mais nós precisamos. É o que mais nós necessitamos. O que o homem mais precisa na sua vida é de perdão do Senhor. É que o Senhor perdoe os seus pecados. Porque você pode não conseguir levantar uma mão. Você pode não conseguir levantar um pé. Você pode não conseguir erguer o braço. Você pode não conseguir movimentar parte alguma do seu corpo. Mas se você consegue ouvir e sentir o Senhor perdoar os seus pecados, você já é mais do que vencedor, diz Paulo em Romanos 8,37. Porque tudo que conspirava contra você perece diante do poder perdoador de Jesus. E quando Paulo resume tudo em Romanos 8,37, depois de ele ter dado aquela descrição, por exemplo, de a morte, coisas do presente ou do porvir, principados, potestades, dominadores, o mundo, o pecado, a carne até. Nenhuma outra criatura, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que ele diz no 8,37, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor te amou ao ponto de liberar perdão para a sua vida, perdão para os seus pecados. E como nós falamos antes, perdão irremovível. Ninguém pode remover o perdão dos pecados que Ele te concedeu. O encontro verdadeiro com Jesus é definitivo, é para nunca mais. Teremos momentos de desânimo na nossa vida, a tribulação vem, as lutas vêm, a tristeza vem, famílias, inimigos, o mundo, tudo conspirando contra. Tem dias que a gente vai acordar desanimado, frustrado, decepcionado com a vida, com a história, com a família, com gente mais querida que a gente tem. A gente vai acordar decepcionado. Mas quando a gente se depara com o texto sagrado, ouvindo Jesus dizendo a esse homem: tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Todo dia pela manhã, quando você acordar, lembre-se disso. Essa palavra dele, uma vez bradada para a sua vida, nunca mais foi retirada. Os teus pecados estão perdoados. Todos os teus pecados estão perdoados. Por isso que Paulo, crente nisso, ele diz: aqueles que ele amou, ele salvou, ou ele amou. A que ele amou, ele também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo está certo de que o perdão que entrou na vida dele nunca mais vai sair. O perdão do Senhor que entrou na tua vida nunca mais vai sair. Tem gente que oferece para a gente perdão, mas depois mete a lenha de novo. Não é? Tem gente que abraça a gente, dá cheiro na gente e depois assola a gente. Jesus não, ele entra na nossa vida com perdão e nunca mais esse perdão é retirado de sobre nós. É um perdão definitivo. Aquele homem pegou a sua cama e foi para casa glorificando a Deus porque estava curado, amém. Mas ele foi para casa glorificando a Deus porque ele estava perdoado. Ele foi curado do seu problema físico, mas a sua alma agora tinha paz com Deus. Nessa noite, nós podemos sair daqui e voltar para casa na nossa maca, na maca da nossa culpa, das nossas interrogações, das confusões que nós temos vivido muitas vezes. Podemos voltar para casa cheio de pesar, porque apesar de estar na igreja, de estar orando e de estar reunido com os irmãos todos os domingos,
a gente tem lutas ainda, aflições, tribulações, podemos voltar para casa hoje desanimados. Ou então a gente pode se levantar aqui hoje e fazer a oração com os 4 amigos. Podemos decidir não voltar para casa hoje sem não fazer a oração dos 4 amigos. Os 4 amigos não resolvem o seu problema. Os 4 amigos não conseguem remover a sua paralisia. Os 4 amigos não conseguem remover culpa, pecados da sua vida. Os 4 amigos não conseguem trazer paz para a tua alma, para o teu espírito. Mas eu garanto a você que os 4 amigos podem colocar você na presença de Jesus. Podem levar você e conduzir você até Jesus. Quantas pessoas foram conduzidas ou levadas por alguém até a presença de Jesus? E nós, talvez, nós que estamos aqui hoje à noite, talvez sejamos porque alguém um dia decidiu nos conduzir em oração até a presença de Jesus. Até a presença de Jesus. A gente não sabia o que era que ia acontecer. A gente nem entendia o que estava acontecendo lá dentro daquela casa, como aquele paralítico não entendia. Mas os amigos estavam levando ele lá para dentro da casa, para a presença de Jesus. Pode ser que a gente saia daqui hoje à noite dizendo: eu não compreendo, eu não conheço, eu não entendo muita coisa não. Quando se trata da Bíblia, do Evangelho, eu conheço pouca coisa. Eu só queria que você hoje à noite entendesse o que é estar paralisado na frente do Mestre, do Messias prometido. E mesmo sem ter palavra nenhuma para dizer para ele, conseguisse ouvir lá no seu interior a voz do Mestre dizendo: filho, filha, os teus pecados te são perdoados. Porque do que vale o homem ganhar o mundo inteiro, disse a palavra, e por fim perder a sua alma? Vamos colocar em pé? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria que você não se preocupe não, pode desarrumar as cadeiras se quiser, afastar um pouquinho a cadeira, mas que você reunisse um grupo de 5 pessoas. Se reunisse em grupo de 5, não mais nem menos. Só se faltar ou se sobrar alguém. Grupo de 5 pessoas.
em 5? Estava faltando alguém aí no grupo? Está faltando alguém aqui perto da irmã... Da irmã... Como é? Não faça grupo de mais de 5, não. 5, nem menos. A não ser que seja pequenininho assim, feito João Miguel, aí dá 6. Ali ficou 5,5, né? Nós, sozinhos, conseguimos adquirir qualquer problema. Sozinhos, nós conseguimos adquirir qualquer problema. Qualquer dificuldade a gente consegue sozinho. A gente não precisa de ajuda para pecar. Precisa de gente empurrar a gente para pecar, não. A gente, para pecar, a gente peca de graça. A gente, para adquirir a paralisia, precisa de muito esforço, não. Saudável, de uma hora para outra a pessoa está paralítico. Agora, aquele homem precisou de alguém para levar ele até onde Jesus estava. E que bom que a gente tem alguém agora de lado para pelo menos a gente estar de mãos dadas. Quando terminar o culto, cada um vai sozinho para a sua casa, com sua família, não vai levar ninguém. Mas eu gostaria de que simbolicamente você se colocasse entre os 5, você é um, você se coloca como aquele que está sendo ajudado. Primeiro. E depois você se coloca como um dos 4 que ajudaram aquele um. Mas, no mínimo, nós estamos saindo daqui hoje à noite conscientes de que nós podemos ajudar uns aos outros. E não importa quão distante a gente esteja do Mestre, a paralisia deixa a gente distante dele, nós teremos sempre alguém usado pelo Senhor para nos conduzir até a presença do Mestre. Amém? Vamos louvar, depois nós oramos. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus, as minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, pois na tempestade eu posso sossegar, pois por Ele fui liberto quando Ele estendeu a sua mão para mim. O paralítico, ele não podia estender nada, ele não podia dizer nada, ele não conseguiu fazer nada para Jesus. Ele apenas foi levado até onde Jesus estava. Chegou lá, o que era que ele ia dizer para Jesus? Paralítico, só quero um milagre. Só quero que o Senhor me cure. Mas como eu pedi uma cura, Jesus, se o pecado me sufoca e a culpa me condena? Mas tudo muda. Tudo muda. Porque quando nós chegamos diante de Jesus, não importa o nosso passado. O que importa é que nós estamos na presença dEle. E na presença dEle a nossa vida é transformada. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu
sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Antes de orar, eu estava num culto como esse, em um domingo, dia 4 de março de 1984, alguns aqui nem sonhavam nascer ainda. E enquanto se cantava, o pastor perguntava assim: quem quer entregar a sua vida para Jesus? Tinha um colega do meu lado, João, e eu dizia assim: João, vamos hoje? Ele dizia: não vou não. Eu disse a você que eu vinha para a igreja, mas não ia ser crente. Vamos, João. Vou não. Eu vou, viu, João? E não demorou. Quando o pastor perguntou quem vem, eu já estava lá na frente, pertinho do pastor. A igreja glorificava a Deus e o pastor orava pela minha vida. Eu acho que foi a única pessoa que tomou a decisão naquele dia. Se olhar para Jesus, eu posso dizer para Ele: valeu a pena, Senhor. Aquele dia 4 de março valeu a pena, Senhor. Porque quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão. Daqui a pouco vão fazer 50 anos que eu fiz isso. 50 não, 40 anos que eu fiz isso. Daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, vão fazer 40 anos que eu fiz isso. Mas a minha vida mudou e foi transformada. A minha família foi transformada. É claro que meu pai foi o primeiro, foi na frente, né? Eu fui o segundo e depois sucessivamente minha irmã, minha mãe. E nós podemos dizer, estamos todos na presença do Senhor. Por quê? Quando Ele estendeu... Tá bom, gente, pastor. Daqui a pouco eu vou embora. Para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Nós vamos fazer essa oração e nós queremos orar. Coloque-se como aquele homem que estava precisando de ajuda. Coloque-se como aquele homem que precisava de alguém que o colocasse na presença de Jesus. E creia que a pessoa que está do seu lado, segurando sua mão, é uma daquelas pessoas que Deus levantou nessa noite para suplicar, interceder por você, colocar a sua vida na presença de Jesus em oração. E faça isso essa semana inteira. Se comprometa de orar pela família daquele que você está sustentando na mão. Acredite que o milagre de Deus vai acontecer, porque nós não entramos na presença do Senhor Jesus em vão de maneira nenhuma. Oremos a Deus. Senhor nosso Pai, bendito Deus, como é bom estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, estar diante da Tua palavra. Como é bom saber que a Tua palavra nos conduz, Senhor, à Tua presença. Como é bom saber que a Tua palavra nos leva para diante de Ti, Senhor. Como é bom saber, meu Pai, que um relato de um milagre, que de repente, Senhor, se torna uma simples história para as pessoas. Mas, ó Deus, é um fato marcante na história da igreja do Senhor. E que talvez, ó Deus, nessa noite o Senhor esteja marcando a história da vida de alguém, Senhor, em nome de Jesus. Dizendo talvez para ela que ela não está só, que tem mais alguém partilhando da luta, da dor, do sofrimento, da batalha dela.
Que ela não está só nessa peleja, porque tem alguém que Deus levantou para orar e para interceder por sua vida. E que, ó Deus, também essas mãos dadas significam de que no sofrimento nós não somos os únicos. Todos nós que damos as mãos hoje à noite temos nossas dores, temos nossos sofrimentos, temos nossas angústias, temos nossos momentos de choro, de lágrimas. E que muitas vezes nos sentimos só e preciso dessa mão. E é necessário que uma mão sustente, que uma mão chegue junto e diga: eu sofro como você, eu tenho dores como você, mas como você também eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que ouve e atende o clamor de um necessitado. Ó Deus, como é bom saber que não existe, Senhor, nada, absolutamente nada, Senhor. A paralisia não deixava que aquele homem fosse ao encontro de Jesus. Os amigos que o levaram, Senhor, não poderiam empurrar a multidão, forçar a multidão para colocar a presença de Jesus. Mas o Senhor sempre dará um escape. O Senhor sempre mostrará um meio. O Senhor sempre dará um acesso à sua presença. Oh, eu louvo o teu nome, Senhor, porque eu creio que nessa noite acessos estão sendo dados, estão sendo permitidos, Senhor, para pessoas, Senhor, que de repente estão detidas, estão sofrendo, estão angustiadas, perturbadas, atormentadas. Pessoas estão sentindo sem luto, ó Pai. Está se abrindo portas e acessos à tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. E nós queremos sair daqui nessa noite, Pai, como aquele moço, louvando e glorificando ao nome do Senhor. Ao nome do Senhor. Quando Ele estendeu a sua mão, aleluia. Eu era pobre, perdido. Se você ainda não fez a sua decisão para Jesus e deseja fazê-lo essa noite, enquanto nós vamos cantar mais uma vez, saia do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Quando Jesus... Tem alguém nessa noite? Amém. Tem mais alguém em nome de Jesus? Sai do seu lugar, vem aqui à frente em nome do Senhor. Eu era pobre e perdido. Ele estendeu a sua mão. Amém. Nós vamos orar pela vida do nosso irmão Kelvin. É Kelvin? Não é Kelvin mesmo? É. Eu sou meio complicado até para falar português. Vamos orar por sua vida em nome do Senhor. Amém? Após essa oração, nós já estaremos impetrando a bênção apostólica e encerrando este culto. Amém? Vamos orar por ele. Os irmãos levaram a sério mesmo. Estou vendo que quando terminar o culto, vocês vão de mão dadas para casa. Ali naquele canto ali dá certo. Eu estou vendo que vai dar certo. Naquele canto ali, né? Vai todo mundo para casa. Ali não dá certo. Por aqui vai ficar meio complicado. Viu? Vamos orar pela vida de Kelvin. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas nessa noite. Te agradecemos porque as palavras que o Senhor Jesus proferiu para aquele moço paralítico, elas continuam estrondosamente e poderosamente sendo proferidas nessa noite a corações nesse lugar. E nós colocamos, ó Deus, a vida de Kelvin diante do teu altar nesse momento.
Oramos, ó Deus, para que o Senhor guarde a sua vida, para que o Senhor segure, ó Deus, e firme os seus pés, em nome do Senhor Jesus. Que ele, ó Deus, seja alguém, ó Deus, que o Senhor tem realmente chamado para servir e seguir ao Senhor. Que a tua graça, Senhor, enriqueça o seu coração, a sua alma de fome e sede de Deus e da sua palavra. A nossa oração, ó Deus, é para que a vida do Senhor esteja na vida de Kelvin. Muito obrigado, Pai. Nós o recebemos na tua igreja, no seio da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. E já te agradecemos, ó Deus, por esse culto hoje à noite. Agradecemos pela vida de todos que aqui estão e cremos, ó Pai, que nós sairemos daqui de posse de vitória hoje à noite. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão em nome de Jesus.